Então hoje, 16 de agosto de 2008, o tema de hoje é orar e é muito, muito, muito importante. Na sequência de tudo aquilo que a gente viu na semana passada. Vamos falar o nome? Hã? Fala o nome. Meu nome, ele quer que eu fale, meu nome é Mara. A sequência da semana passada, a primeira consequência é aprendermos a respeito da oração, e não é uma oração ou aquela oração, é como fazer a oração e o que acontece depois, o durante e o depois. Então isso, a partir do momento que, desde a última vez que estivemos juntos, ficamos pensando em cima do poder da mente, consequência natural. Se a mente pode solidificar nos diversos planos já pertinentes ao tamanho espiritual, solidificar um elefante como era aquela turma iniciante fez, e pode provocar mudança de adensamento de partículas, e aquelas partículas ficarem sólidas, é claro que em seguida a gente para e pensa, então uma oração pode fazer milagres, entre aspas. Pode. E agora então é que a gente vai ver sim, porque pode e quando não dá. Que são os 7 itens que nosso grande irmão, restaurador das verdades, Oswaldo Polidoro, deixou bem claro. 7 itens que quem vai fazer a oração tem que ter na mente para não errar. Primeiro, não existe oração nem forte nem fraca. Oração é oração, ela é uma petição. Então, quando a gente ora, quando a gente reza, vai entrar em muita porcentagem, a maior parte da porcentagem, o meu desejo de entrar em sintonia, como nós falamos na semana passada, ressonância e consonância, com o sagrado princípio, com a ordem divina, com a justiça divina. Então, oração forte e fraca, socorro. Existe você ler bem ou querer bem. 2. Se eu sou o devedor de alguma coisa, é lógico que eu posso e devo fazer a oração, mas tenho meu karma negativo. Errei no passado. Meu karma, oração nenhuma limpará. Então a oração transforma de jeito nenhum ninguém de devedor. Oba, só porque eu orei, passei a ser credor. Ridículo. Aí vamos lembrar que leis fundamentais trabalham. Então saio do meu âmbito de devedor e credor. Se eu tenho merecimento, fazendo o pedido, vou receber. Se o meu karma corta as minhas possibilidades, não. Vamos lembrar também que a gente pede pelos outros, pede para alguma coisa acontecer, e em tudo e todos rege lei subdividida em leis. Então, posso ficar sentada aqui, como quantas pessoas oraram na época desses 40 dias que ficamos sem chuva, agora, nesse último mês. Leis agem. Muita gente orou, nem por isso choveu. Há outras leis vigendo. Como também no interior, a gente sabe de gente que rezou em período de seca e caiu uma chuvinha exatamente dentro do perímetro mas dentro da cerca da fazenda. A chuva não caiu um palmo dentro da cerca do vizinho. Voltamos ao item do merecimento. Então, isso temos que ir guardando no coração de uma forma não decorada, percebam que entendida, para quando a gente sentar com calma para fazer uma oração, pensar um pouquinho, será que vale a pena esse tema, essa oração, esse querer? Em quinto lugar,
Em quarto lugar, cada espírito, perante a lei do karma, ele tem uma história. Não posso querer que a oração posso rezar como você mesmo estava comentando, que dentro da igreja católica eles mandam repetir muitas vezes 10, 20, 30, 50 Pai Nossos, porque você é uma pecadora. Ridículo. Isto é do meu histórico, o meu erro e o meu acerto. Não há oração que faça a troca, que substitua. Está entendido até aqui? Quinto, se eu nasci com um programa, e todos nós nascemos com um programa pré-reencarnacionista, todos temos uma programação feita, decidida. Há departamentos no mundo espiritual que sentaram e trabalharam para decidir, por exemplo, que eu terei a uma certa idade tal doença, ou a uma certa idade vou perder tudo que tenho. Ora, posso rezar quando eu quiser, quanto eu quiser, enquanto eu estiver passando por aquela programação que me fizeram para que eu, ao encarnar, fizesse minha trilha de evolução. Vou voltar ao que a gente sempre fala: ninguém encarna para piorar. Sempre a determinação das coisas que fizeram na nossa ficha é para o nosso bem. Então, se eu vou passar alguma coisa que não é muito agradável, vou sentar, vou orar, vou pedir, porque eu não estou sabendo, existe o esquecimento. Mas é muito útil se a gente, ao sentar para fazer oração, relembrar: bom, estou pedindo o emprego que quero. Pode ser que eu não tenha a determinação do meu programa. Pode ser que sem emprego eu corra para outras soluções que me façam evoluir mais. Ou quero vender esse terreno, como aconteceu dentro da família mesmo. Quero vender o terreno, quero vender, todo mundo rezando para vender o terreno. A crise política passou, todos sobreviveram sem vender o terreno, bem ou mal atravessaram. E muito lá para frente, quando o terreno foi vendido de fato, foi para melhor e mais pessoas. Porque não foi vendido no sufoco, em outro preço, com melhores condições, fez melhor efeito. Então, isso também nós temos que dar uma paradinha para pensar um pouco. Sexto lugar, viver de acordo com a justiça divina é o melhor caminho para merecer todos os efeitos da oração. Nós não temos ainda tamanho para saber o tudo que a justiça divina peneira de cada um. É claro que quando a gente faz uma oração, não assim quando nos reunimos em conjunto, mas quando a gente faz uma oração pelo desespero, nem vamos lembrar, a gente vai pedir. Quero isso, quero aquilo, porque está com dor, ou porque alguém está desencarnando, não quero que meu parente desencarne, enfim. Mas a justiça divina está ali, também nesses casos. Então não é só o merecimento, certas coisas precisam acontecer. Em outras palestras anteriores andamos falando das legiões punitivas, que trabalham para que alguma coisa que temos que passar, algum susto. Sabe Deus o que andamos fazendo no passado? Elas trabalham para que as coisas aconteçam e tudo dê certo, que na hora parece errado. Na hora parece que está doendo, que eu vou bater o carro, que, enfim. Mas é a justiça divina que está determinando. Então, considerar essas obras, merecimentos e o conjunto com a justiça divina pairando por cima de tudo é, no mínimo, ter juízo. E por último, discutir mérito de oração, merecimento de oração.
ou que a oração alcança isso ou alcança aquilo, por causa da oração é que eu alcancei tal coisa. Não tem uma frase mais balela, mais vazia de conteúdo doutrinário do que esta. Alcancei por causa da oração. Então estou solapando todos esses itens que acabei de pronunciar. A justiça divina, os meus merecimentos, a minha programação, naquilo que eu sou devedora, naquilo que eu sou credora. Então não é a oração, é esse conjunto. Sabendo de tudo isso, vamos lá então, como fazer uma oração, a parte física da coisa. Então, aqui há uma sequência explicando que é muito bom escolher um lugar em separado, em paz, que não haverá pelo menos o mínimo de alteração, de interrupção, porque nós vamos naqueles minutinhos procurar harmonizar com Deus, que é a fonte de tudo, de todos os recursos, e eu vou pedir. Então tem gente que consegue fazer orações muito bem ligadas fazendo outras atividades, mas não é todo mundo. Então estar em paz é bom. Essa parte chega a curar corpo e alma, porque nesta hora, se eu me dou um instante de paz e um instante de sintonia íntima, sintonia íntima, porque Pai Nosso que está no céu, está no Evangelho Eterno, burrices que Jesus não disse, está no A Vida nos Mundos Invisíveis. O próprio padre que desencarnou foi buscar todos os fatos que ele pregou na Igreja Católica, e ele, muito triste por ter errado tudo aquilo, de ter explicado errado, ele escreve num dos livros. Qualquer um no planeta pode ter escrito essa oração, Pai Nosso que está no céu, menos Jesus. Ele não teria escrito ou pronunciado tamanha blasfêmia. No céu. Pai Nosso está no céu. Então, como depois que a gente dá esse grande passo de libertar desse atraso todo que a humanidade ficou preso, então a gente, solto de tudo isso, começa a conversar gostoso de filho para pai, íntimo, sabedor de que ele sabe de tudo, e não tem como ele esconder dele alguma coisa. Então a conversa é íntima. Conversar com Deus em oração é chegar e falar: não agi legal, ou não vejo em mim culpa. Cada um fará a sua leitura. Estou fazendo o meu melhor e preciso disso, daquilo, uma revisão íntima. Agora, a advertência está aqui: o movimento mecânico dos lábios. Isso também é herança da Igreja Católica. Um monte de Pai Nosso, um monte de Ave Maria. Você começa a primeira Ave Maria, talvez até você consiga pronunciar inteira. Na segunda, você já está fazendo a lista do mercado. Começa a falhar, aumentar, diminuir. Falhar na atenção, e você já começa a ocupar. Preciso ir no mercado, não posso esquecer de passar na casa do fulano. Preciso devolver tal coisa que ele largou em casa. Não é possível. Tanta coisa repetida com o mesmo conteúdo, não tem quem aguente. Precisava ver depois a origem do terço, né? Um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Não é brincadeira. Precisa ver o que é isso. Eu vou pesquisar para ver. Você já sabe? A gente tem no primeiro semestre uma das instruções fala justamente sobre os balangandãs, as bolinhas, todos os balangandãs que a Igreja Católica foi inventando para faturar em cima de rituais, porque precisava manter perto os pagãos.
E os pagãos eram ritualistas, gostavam de coisas que os tornassem diferentes, roupas, gestos. Então, vamos fazer isso, alguma coisa que faça conduzir as minhas orações. A mesma coisa com o rosário, né? Então, É igual, o terço, o rosário, rosário é outro? É outro, é maior que o terço. é 4 terços, olha lá. E agora, para susto de vocês, a tecnologia trouxe o terço eletrônico, parece uma calculadora, você vai fazendo PEC, e na tela vai aparecendo o que é que você precisa rezar. Tudo isso para gastar mais. Você vê o terço bizantino do Padre Marcelo, não pode ir na missa dele sem ser esse terço, vai olhar quem é que fabricou o terço. É primo É dele, o grupo dele. é do grupo dele, nunca nada no nome dele, mas é um primo, certo? Então isso tudo, essa prece não é que ela não vai ser ouvida, nenhuma prece deixa de ser ouvida se ela atinge os lugares a que foram destinados. Essa nem sai do local, porque é uma coisa mecânica, é como uma mulher que está acostumada a lavar a louça, ficar fazendo assim com a esponja no prato, dá no mesmo. É uma coisa mecânica. Agora, quando estamos em conjunto, aí as maravilhas começam a se somar. Está, graças a Deus, através de um médico, se expandindo a função da pineal, que é a glândula bem no centro do cérebro e que é a sede do espírito. E o formato dela é como uma pequena noz e tem minerais cristalinos que permitem o passar e o refletir de ondas eletromagnéticas que são invisíveis, mas que são realidade. Todas as maiores energias que temos são invisíveis. Pode ver energia solar, por exemplo, e nenhum de nós está ouvindo, mas por aqui passam todas as rádios, as ondas. Tanto é que se a gente tiver um aparelho, é só sintonizar, estão passando por aqui. Invisíveis. Então, vento é uma energia que também não vemos e por aí vai. Ao nos unirmos em oração em conjunto, este conjunto de ondas eletromagnéticas se multiplica e faz com que as pessoas vão recebendo, rebatendo, refletindo, somando. E se todos estiverem bem, é automático que todos vão, mesmo aquele que vê, eu só vim ver, minha mulher me obrigou, eu só vim ver, até esse acaba saindo melhor, porque há nele, ele está ouvindo, há nele esse radarzinho mineral, que é a nossa glândula pineal, sede do espírito, a união entre todos os movimentos da parte material e da parte espiritual, a conexão. Então, orações você pode usar: pedir, louvar ou agradecer. Não tem mais outra coisa a não ser isso: pedir, louvar ou agradecer a quem queira, de Deus para baixo, a um espírito em particular, ou Deus. A oração serve para isso. Agora, não adianta orar muito, é isso que nós vamos não só ouvir, eu vou tentar fazer com que vocês entendam. Quando nós chegarmos na parte de crianças é que a gente vai entender que não adianta orar muito. Orar bem. Então eu vou mencionar, crianças fazem oração, aquelas pequeninas, tão pura, elas fazem um pedido com o fundo do coração, sentimento purinho. Não vai na oração nada de malévolo, porque se ela parou para conversar com Deus, ela fica pedindo alguma coisa para o meu papai não está bom, ele está gritando com a minha mamãe, né? Alguma coisa simples, e ele pede socorro com muita intensidade
necessidade e aquilo sobe como uma flecha de luz para o plano daquela criança. Bate, rapidíssimo. Não tem a ver com o tamanho da oração, com o palavrório da oração. Tem a ver com o sentimento que foi colocado, profundo, limpinho. E às vezes muito adulto faz a oração. Eu vou contar para vocês uma foto que foi tirada. Minha filha foi a uma festa de Réveillon e lá eles tinham uma piscina. Eles falaram assim: faz parte da decoração velas na piscina boiando, para ficar bonitinho, arranjos. Porque à meia-noite seria apagada a luz para soltar os fogos e tal. Então a dona da casa distribuiu uma velinha para cada um. Faça o seu pedido e coloque na água. Ainda é do tempo que precisa da vela, senão o pedido não vale. Mas tudo bem, as pessoas fizeram isso. Pensaram em alguma coisa para o ano novo e colocaram a velinha na água. E alguém foi tirar a foto desse momento. Na foto saiu de cada chama, eu não achei para trazer para vocês, de 80% das velinhas, da chama sai um fio de luz para o alto. De 2 ou 3 velas, a chama, o brilho sai da chama e fica ali em volta. Ali, em volta, subiu um pouquinho assim para cima da piscina e ali ficou. E a outra ficou a velinha assim, nada. E é exatamente isso que nós vamos ver os porquês durante essas explicações. Porque quando você faz, e a dona da casa toda carinhosa, vamos pedir a Deus. Então as pessoas entraram nesse ambiente. Porque tanto faz eu ter ou não ter a vela. Já foi chegado a um grande sábio e perguntado: Senhor, Senhor, a gente fala tanto e as pessoas precisam ainda de uma imagem para se ligar a Deus? E a resposta foi: se elas precisam de uma imagem para chegar a Deus, que usem a imagem. Dia chegará que elas saberão e não precisa da imagem. Mas por hora, elas só acreditam que conversaram com Deus se tiver uma imagem, que seja. É esse o tamanho delas por hora. Então houve ali a aceitação do tamanho dos espíritos ali. E também outra, não precisa ser uma imagem. Se disserem para essa turma, um poste na rua faz milagres, elas vão correr para o poste e vão rezar para o poste. Precisam de alguma coisa exterior. Brinquei com um aluno meu, falei: tudo que eu te falo, você acredita. Eu te falo, você acredita. Que isso dá sorte, que aquilo dá sorte. Se eu te disser que uma fita cor-de-rosa na janela te dá sorte, você vai acreditar? Ele deu risada: não, não, você está falando sério? Dá sorte mesmo? Oh, não. Ele ficou na dúvida, de repente dava sorte mesmo. Sabe que eu estou perdendo uma? Tadinho. Então, é daí que vem certas necessidades, o poder de enxergar. Então o espírito, não tendo evolução suficiente para confiar na onipresença e na onipotência de Deus, salta toda essa grandiosidade e fica preso em alguma coisa exterior. Uma vela, uma fita, seja lá o que for, usa aquilo com muita fé, achando que agora sim. Então, o poder da oração já foi falado, e o uso da mente é que conduzirá. O uso da mente é o que fará a conexão das palavras que vão bater no mundo espiritual. Alguém aqui faz ideia onde bate uma oração nossa? Seria até o nosso plano? É até o nosso plano. Bate ali só. O grande filtrador, o grande receptor, sabe que nem no jogo de futebol, que mata no peito e pega no pé? É o nosso anjo guardião. Porque por Deus ele é colocado ao nosso lado, conhecedor de nós, pontos fortes e pontos fracos, sabe da nossa ficha de encarnação. Ele vai ler
vai receber, porque eu já vou mencionar, há um departamento que recebe e encaminha. E aí ele vai dizer, não, esse não vai dar. Ou, estou sabendo que está pedindo para agora, mas não é para agora, vai ser daqui a pouco que isso vai acontecer. Ou, ela está pedindo isso, ou ele está pedindo isso, mas é bem melhor esperar mais um pouco, que muita coisa melhor vai acontecer. Porque ele sabe do nosso programa, do nosso merecimento e do nosso karma. Então é ele que filtra, certo? Vai bater no nosso plano. Por isso o convite, antes de deitarmos, é fazer a oração, fazer a ligação à Grande Mãe, às legiões trabalhadoras, para sair. Sair a trabalho em vez de dormir pensando, amanhã eu tenho que ir na casa da fulana, depois eu tenho que passar no meu dentista. Eu adormeço, saio e vou no dentista. Vou para aqueles lugares onde eu estive pensando. Quem é viciado vai para um bar, beber, fumar, sai pensando, dorme pensando naquilo. Ao dormir o corpo, sai o espírito para esses lugares. Dorme com o programa do dia seguinte. Programando, Então, fica sonhando a noite toda. Por isso que é importantíssimo fazer boas leituras antes de dormir. E as boas leituras farão a ligação a planos que não são os nossos, e sim superiores. Por isso é que é importantíssimo fazermos oração na hora certa, para ligação de sair do trabalho, e fazer boas leituras para a gente acostumar a uma ligação a planos até mais elevados, buscando sintonia. Eles detectam, é tudo detectado, nada é perdido. Grandes iniciados, Bhagavad Gita, Evangelho Eterno acima de todos, todos esses livros conduzem a trabalhos divinos que foram realizados nesse planeta. Então eles vão forçar que a gente salte em sintonia. E não é nunca negado a um espírito, nenhum espírito terá barrado o desejo de crescer. Mas não mesmo. Vão pegar com todo carinho, estudar o caso, você quer crescer, então vamos fazer isso, caminha por aqui. Certo? Agora, sem criar a condição mental, o campo vibratório que é indispensável, nada feito, nada vai acontecer. Como não é uma força cega, é uma força que deriva de Deus, e Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O fundamento de tudo está em Deus. Essa ligação, vocês podem pegar no Evangelho Eterno, todas as orações iniciam em Deus. Podem pegar o Evangelho Eterno todinho, todas do final. O primeiro pensamento é em Deus. E a oração é um modo que foi colocado ali no Evangelho Eterno de aproximar a nossa mente com os planos superiores. Por isso que nenhuma oração deixa de iniciar com Deus. Mas não é com aquele Deus que muita oração traz, que adora a bajulação. Essas orações por aí, soltas, que vem trazendo no bojo uma ideia de que ele é irado e precisa ser aplacado. Não sei se já pegaram orações assim, mas o Senhor que é justo, o Senhor que é isto, o Senhor que é aquilo. Fazer isso, fazer aquilo no sentido de dar ordens. Estou aqui lhe adorando, ou qualquer coisa no gênero. Ele não precisa de adoração cega. Ele espera de nós consciência e trabalho consciente. União de consciência. Os evangélicos costumam pegar a Bíblia e vai à casa de alguém assim, diz que está fazendo oração, e abre e começa: eu estou pedindo, Senhor, para esse fulano, não sei o que, estou lhe pedindo. Eu exijo. Ele pagou o dízimo, agora eu exijo. Esses evangélicos estão tendo a petulância de berrar o verbo eu exijo. Eu estou orando e todo mundo vai atrás.
E se acha uma força de, então eu vou dar mais do que o dízimo, que assim, esse que está exigindo vai exigir mais, eu vou ganhar mais. Tem quem acredita. Então, sempre vai ter um espertalhão que faz enquanto tiver quem acredite. Há uma frase que nosso grande irmão Oswaldo Polidoro na vida pronunciava: dize-me tua religião e eu direi que tamanho tens, que tamanho espiritual tens. Então, ele mesmo falava, uma velhinha, a vida está com 90 anos, a vida inteira ajoelhou porque assim foi ensinado, que para conversar com Deus é desse jeito. Nós vamos chegar para ela e dizer, não faça? Nem cabe na cabeça dela. Como fazer? Não entra. Ela passou a vida e vai dar trabalho até do outro lado. Então vamos respeitar. Quando ela desencarna, porque já passou pelo processo, a vida inteira já adorou, mas com muita sinceridade. Eis o porquê tanta gente consegue tanta coisa e aquelas salas de milagres que tem nas igrejas, que doam mão de madeira, perna de madeira, seios de madeira, eu estava com câncer, sarei, não tinha leite, o leite chegou e aí dão seios de madeira e tal. Porque a fé, o poder da mente justamente nesse item, orar de fato, de coração. Não aquela coisa de exijo, uma coisa negociante. Eu te dei meu dízimo, agora daqui, eu quero sarar, eu não tenho isso. Por tudo aquilo que foi mencionado, tá bom? Quando se menciona, sintonizei com o princípio sagrado, aí então é hora de colher divinos recursos, porque nunca falhará. Entrou em sintonia, a sintonia traz a paz que é dele, que a gente pode alcançar. E a sintonia dele, quando procuramos entrar em sintonia com Deus, é com os padrões universais totais, inteligência total, justiça total e amor total. Então, ao mencionar isto, estou iniciando a oração querendo sintonizar Deus, eu não vou sintonizar focalizando meus pequenos egoísmos. Olha aqui, eu queria um namorado, não era esse que eu queria, eu pedi um namorado moreno, meio loiro, e fica as bobageiras de adolescente, enfim. Se alguma criança já for desde pequeno ensinado a orar bem, dentro daquilo que Deus permite, pronto, esta criança crescerá orando muito intensamente e bem. E aí, então, a mente penetra nos planos superiores, colhe e acaba distribuindo. Por quê? Porque através das mentalizações das ondas eletromagnéticas há a distribuição. Tem aqui uma advertência: quem quiser medir a importância daquela oração, observe com olhos de espírito, ou seja, vá com a mediunidade, com a vidência e espia esse ambiente de oração ou aquela pessoa orando. Por exemplo, dentro da coleção A Vida nos Mundos Invisíveis, há uma visita que esse ex-padre faz a uma igreja. Vamos lá? Vamos lá. Não tinha muita gente, o padre estava falando, num canto uma velhinha e o resto um pouco mais perto do padre. Ambiente espiritualmente neutro, aliás até tombando um pouco para acinzentado. O padre também ele, porque ele estava fazendo os rituais que ele decorou, dando conta da função dele. Agora ergue isso, agora ergue aquilo, agora faz isso, os outros senta, levanta. E a velhinha lá no canto, um fiozinho dela saía, um fiozinho de luz. Aí sim. E ele fez questão de descrever no livro essa cena, para ver quem e como ora de fato. Bom, na sequência, então,
na coleção de textos que estão compilados no livro Lei, Graça e Verdade, tem esse trecho que o mensageiro pega um discípulo e fala: vamos ver o foco, a pessoa por quem fizeram essa oração. Eles estavam num grupo de oração, alguém rezou para o Zé. Vamos ver o Zé. Quem era esse Zé? Como ele estava. Foram buscar o Zé. Chegaram no plano do Zé, lá embaixo, que ele não estava nada bem, e avisaram: olha, ele saiu daqui para estar encarnado por 70 anos numa oportunidade de vida onde ele deveria diminuir o egoísmo. Muito egoísta saiu daqui com a oportunidade de diminuir. Já voltou, não cumpriu e ainda, para piorar, deixou os filhos discípulos do egoísmo dele. Iguais, exigentes, prepotentes. Então ele voltou com isso. Aí o mensageiro fala: mas oraram por ele. Então nós queremos vê-lo para saber o que poderemos fazer, nem que seja indiretamente, esperando o dia que ele passe a merecer. Olha como é que funciona. Não é porque pediram. A pessoa que pediu vai falar: ué, mas não aconteceu nada? Sim, não aconteceu nada. Mas não é que ficou sem resposta. Percebam bem a diferença. Mexeu que o mensageiro pegou um discípulo, foi até o plano, o outro pegou a ficha para dar a resposta. Veja quantas pessoas envolvidas na resposta daquela oração, para chegar com o veredito: não vai ser feito nada, porque não tem o que ser feito até agora. Agora, alguém pode ser o foco de um pedido e por causa disto receber uma atenção. Prestem bem atenção nisso para não entender errado. Aconteceu comigo, eu pedi por uma tia. Eu fiquei 5 minutos com as mãos na oração pedindo: repete o nome da sua tia. E eu repeti o nome da minha tia, eu pensei bem na minha tia, não aparecia a ficha dela. Ele falou: puxa, no plano dela, uma das últimas fichas, ninguém lembrou dela. Criou filhos tão materialistas que nem eles oraram por ela. Vai somando. Alguma coisinha ela tinha, mas que ela receberia num total mais para frente. E ninguém pediu por ela. A ficha dela estava simbolicamente escondida embaixo de uma pilha. Escondida não, ali parada. Por causa do meu pedido, e que podia ser de outra pessoa, não é porque eu pedi. Qualquer pessoa que tivesse lembrado dela, mexeria naquela pilha, pegaria uma ficha: onde ela anda? E aí iriam buscar e falar: olha, já rezaram por você, você já merece isso, vamos então sair desse plano. Mas não, ela sairia de lá quando fizesse uma soma maior. E por que não sair antes? Se desse, né? Então vejam a diferença, que há um esforço do céu pelos homens. Isso está no livro Pentecostes, tá? Mas reclama dos homens a devida correspondência também. Nem ela fez uma oração que prestasse, porque também não foi mexido nada no que era dela lá. Outro exemplo de trabalhadores nesse setor de atendimento é de uma mulher que está na Vida Além do Véu 1, que se não me engano, esta mulher é a mãe do rapaz que está escrevendo. O que está escrevendo o livro, não o psicômetra. O rapaz que emite a história. E ela explica que ela está no trabalho de receber as orações. Então, daquele plano, ela integrou a equipe que recebe as orações. Estão entendendo? Ela senta-se num certo lugar e recebe. Não explica com detalhes aqui como, mas ela diz: é involuntário.
Nós as vibrações vêm, elas também são registradas, mas nós as vemos ou sentimos as vibrações. E enviamos a nossa em retorno, ou seja, ela é uma pessoa equilibrada, de caráter, amorosa. Então ela recebe o pedido e quando chega nela, significa que a pessoa precisa de um consolo. Ela pensa bonito, não precisa fazer muito esforço. Ela só pensa bonito, que é o que ela é, amorosa. E pronto, realizado o trabalho. Aí ela diz que ela não sabe se sente mais prazer de ver a pessoa, eba, tô mais calma, nossa, rezei, foi ótimo. Se ela fica feliz por isso ou por ver que tudo que ela fez valeu a pena. Mas percebam, aqui está descrito que o trabalho dela não é longo. Ela fica por curto espaço de tempo nesse trabalho. Estamos sem luz. A Eletropaulo está em obras ainda assim. Então ela transmite paz, ela transmite a sensação de vou aguardar o que Deus mandar, enfim. Esse é um dos trabalhadores que se colocaram nas equipes que dão seguimento à oração. Entenderam esses 3 tipos? Como melhorar então o modo de orar? A eficácia da oração e da meditação está na cara que a gente precisa caprichar como fazer. Agora, para transformar a oração que você tem na sua frente, que você vai fazer em poder mental, primeiro conselho, larga de lado tudo que você traz de material, porque o material chumba no plano material, que é o primeiro céu. Então sentou para fazer oração e está ligado, nossa, pôr gasolina no carro, ou vou rezar, mas eu tenho que ficar atenta no barulho da panela de pressão, que já já eu tenho que desligar, pode parar. Vai explodir. Cortou. Porque não há condição de cavalgar 2 cavalos. Por isso que às vezes o feijão queima. É por isso que o feijão queima. Quando a pessoa reza de fato, o feijão queima. Exatamente por isso, de fato. Há que se ter a capacidade de desconectar com o que é material, claro. E desconectando, a oportunidade de subir em vibração é toda. É facilitada. Porque qualquer assunto que nos prenda ao mundo material, literalmente prende mesmo. É uma... Não deve nem atender o telefone, né? Porque você está em oração, há pessoas aqui que estão participando da oração, tocam o celular e eles vão atender. Vão conversar, já desligou totalmente. Acabou. Porque havia aquele trabalho de sintonia e você não... Concentração daqui acabou. Você não é um computador que você aperta uma tecla e você entra em sintonia imediatamente, porque ninguém de nós está com essa bola toda. Então é como dizem, é um programa que a pessoa, por exemplo, se ele vem preparado para a oração, com o celular esperando alguém ligar, então ele não está concentrado aqui, ele já está esperando que o celular vai tocar para ele fugir para cá. Eu vejo pessoas saindo aí para... E o que perturba os outros? Para pensar. Sai lá para fora, fica falando da Fica lá fora e os outros ficam quem era, hein? E outra coisa, não é assim? Bom, outra coisa também... Então eu acho esquisito, a pessoa não tem ligação nenhuma com o que veio fazer. Não tem mesmo. Nós não temos também a facilidade de... Tem gente que até está tão bem sintonizado que até para desligar e pegar alguma coisa no material leva tempo. Escuta de longe, o telefone está tocando, será que é o meu? Existe o contrário também, tá? E o que a gente faz quando a gente quer se desligar, né? E não consegue? É um exercício, isso é um exercício mental. Eu quero me desligar e de repente eu percebo que já estou... religiões ter essa técnica de meditação, mantras. Ajuda, tem gente que
Mas temos que superar, não precisar de nada disso para atingirmos esse grau de equilíbrio, de sintonizar com Deus até no dia a dia conversando. Estou dirigindo o carro, não cheguei lá, não estou falando isso. E 100% do tempo a gente fica sintonizado. Mas temos exemplo. Quando ele esteve na carne, nada passava desapercebido. Ele falava: filha, olha ali, aquele grão de milho no asfalto, ele brotou. Aquele grão não diz: eu sou o Senhor teu Deus e não há outro, e eu quero que minhas sementes busquem vida para dar vida? Então ele encontrava em qualquer coisa um motivo para apontar e dizer: veja, aqui há o dedinho de Deus. Há uma vida, né? Há uma vida, a flor que é bonita, como já vou adiantando então, para você que está seguindo, muitos textos se referem a isso também e outras coisas que já mencionei. Mas no outro lado, você vê, aqui em oração, na semana passada a gente comentou que tudo que pensamos não é invisível, fica adensado, nem que seja por um certo tempo, em nossa aula é marca, fica marcado. Uma oração, com certeza, e uma oração bem feita, bem conduzida e em conjunto, tem que gerar. Por isso que eles desceram naquela igrejinha para ver, vamos ver agora uma oração como é na igrejinha? Porque eles já tinham visto que um grupo de pessoas conscientes fazem a conexão com os altos planos, aquilo vira um tubo de luz e desce em forma de variadas, pode ser flocos de flor, parece floco de flor, mas são adensados, energéticos, luzes Forma de cascata. Forma de cascata, enfim. Então isso é uma glória para quem vê com os olhos do Espírito. Uma oração em conjunto é tudo de lindo e glorioso. Mas devo mencionar essas orações que falam assim: inicia, vamos pensar em Deus, e todo mundo fez a oração. Aí acontece alguma coisa de estranho, ou algum espírito gritou, incorporou, enfim, desarmonizou. Não tem aqueles que falam: vamos pensar em Deus, por que você desligou? Eu estava pensando, né? Essa oração do início só valeu para o início, e a partir na sequência tem que... Deus é uma coisa que você cai a ligação, você tem que fazer de novo. Parece que o DDD, ou então aquele de computador de linha de escada, que cai, você tem que ligar de novo, cai, você tem que ligar de novo. A ligação tem que ser de íntimo para íntimo. Eu posso estar, como muitas vezes já aconteceu, agarrando um espírito incorporado, alguém, um médium incorporado. Posso estar tentando com que ele não bata a cabeça, por exemplo, e o tempo todo sintonizado com Deus, porque essa coisa de fazer cara de bonzinho, não tem? Nossa, se você não fizer essa cara de nirvana, você não está rezando. Ora, nada mais falso. Posso estar fazendo um monte de coisa, um monte de atividade e plenamente ligado. Como diz aí o vidente, nem todos que estão de olhos fechados estão concentrados aqui. Por isso que é gozado aquela parte, o silêncio é uma oração. Quem falou? Quem falou? Eu posso justamente estar muito em silêncio, com cara de bonzinho e paquerando. Pensamento longe. Paquerando, ó, aquela menina. Ou uma menina olhando, ó, o sapato dela, tanto procurei para comprar igual, ó. E ela tem o que eu queria e fica medíocre, para não dizer outra coisa. Não é silêncio. Silêncio na oração, coisa nenhuma, é de consciência. É da consciência de cada um. Agora, aparece na televisão um grupo de rapazes, foi filmado à distância, passou no programa sobre a FEBEM e os menores infratores. Eles, antes de saírem para o roubo, juntaram-se em cadeia de mão em pé e fizeram uma oração para que o roubo desse certo. E agora? Olha essa. Como é que fica quando o pedido é indigno?
fora da lei? É óbvio, na sequência do que venho falando, não é necessário responder. Mas veja como o Espírito ainda até para isso pede, não vai encontrar eco, vai bater em seu próprio plano, de novo, agora que plano é esse, né? Vai bater no plano daquele Espírito e vai encontrar a resposta que tem que ter, não vai ter ajuda em nada. Legiões do bem atendem, não levantam um só dedo, se não for de acordo com a justiça divina e os deram, como está bem especificado, principalmente na oração dos pretos velhos e outras. Mas é muita cara de pau, né? Mas rezaram, foi filmado, tá bom. Então, ódio, imoralidade, cobiça, tudo isso, pedir, quero ajuda para pegar o fulano, ele é casado, mas eu quero. Tem gente que reza para isso. Não fazem feitiçaria? Reza e vai buscar esses negócios. Vai e paga, né? Passando no despacho lá da esquina, essas coisas. Agora, conheço uma pessoa que não ora. Isso está no livro Médio de Transportes. Não ora. Declaradamente não ora. Mas, tudo que precisa tem. Ok, vamos ver o procedimento desta pessoa. Se está muito bem em todos os livros colocados e o próprio Evangelho Eterno. Ser um bom irmão dos seus irmãos é uma das 3 coisinhas que Deus vai cobrar de cada um de nós. Viver a lei. Depois de viver a lei, cultivar os dons, no caso, se a pessoa não cultivava porque ninguém mostrou, ou porque tem muita localidade do Brasil que nem tem cultivo mediúnico. Aí como? Nossa, como vai ficar? Vai ficar de acordo com o que recebeu, não tinha, não vai ser cobrado. Mas aí era bom irmão com seus irmãos, para seus irmãos. Não tem a menor dúvida que o mundo espiritual faz o que deve e dá condições, porque vê ali um trabalhador. Ele não ora o quê? Quem falou que não ora? Não ora aquelas orações digitadas, mas e o coração como atua? Vou buscar tal coisa porque este está precisando. Vou buscar alimento porque este está com fome. É uma oração. Em prática, nada faltará para um trabalhador desse, dentro da limitação dele e que precisa ter. Então, da Vida nos Mundos Invisíveis 3, eu retirei esse trecho bem grande que eu vou resumir rapidinho para que vocês entendam o desespero desse nosso irmão. Ele, ao desencarnar, viu que passou a vida inteira mentindo. Ele foi um religioso profissional. Ele vem de pai protestante. Ele decidiu que viu muitos erros no protestantismo, se bandeou para o lado do catolicismo, achando que achou o foco de luz do planeta. Quando ele desencarnou, que ele viu que não era nada daquilo, ele correu para escrever esta coleção justamente para avisar os amigos dele, quem seguiu, e ele escreveu livros muito lidos, avisar daquilo que ele encontrou aqui. Então ele gosta de deixar bem claro alguns pontos, e um dos pontos é: a Igreja Católica espalhou que o cara que fez tudo que devia na vida, ao desencarnar, encontrará um céu de glórias, hinos e cânticos. Ele fala, não pode haver inferno maior você passar pela tua cabeça, que você vai passar o resto da eternidade escutando salmos e hinos. Pensa bem. Estamos falando de eras e você ainda escutando salmos e hinos. Você já pensou no desespero? Então ele fala, junto na certa forma ele fala, como pude eu acreditar nisso. E aí então, outra coisa, religiosos
no sentido de religar, não existe, porque na verdade o que ele estava lá era de intermediário, afastou Deus dos irmãos, porque botou o Pai Nosso que está lá no céu, e ele se colocou de intermediário. Vem, confessa aqui que eu te perdoo. Então esse desespero dele era como pude fazer com que acreditassem nisso. É desespero, eu imagino desesperador. E a ideia também de que quando eu passei a vida inteira negando, mas se eu chamar um religioso desse e ele vai me dar uma extrema unção, eu vou tomar um banho daquela aguinha, eles cobram, mas vale. Ok, fiquei livre. Pequei a vida inteira, mas por causa daquela aguinha estou livre e vou me tornar um cristão. Tô zero. Zerei. Não fui boa alma, mas agora, depois dessa aguinha, nossa, agora consegui, deu tempo. Então, essa ideia estranha de um mundo espiritual como sendo um enorme templo de oração, ou então moldado, tudo, o bem-estar é moldado em cima daquilo que o homem faz, querendo mandar em Deus, enfim. Esse trecho é muito legal, mas também critica as orações, o recitar constante, e menciona o pânico pelo juízo final. O pânico que tem os desencarnados desta religião ao acharem que vão passar pela cena de um julgamento mesmo, formal. Juízo final, um julgamento. Estarei diante de advogados. Um dedo acusador, você fez, agora sim. É minha vez. Olho fervente. Desce. Aí está. Evangelho Eterno. É medida de prudência cumprir os deveres, porque essa é a maior das orações. Entretanto, fácil é inverter a ordem, fazendo longas orações para não ter que cumprir curtinhas obrigações. Olha a profundidade desta frase. Se a hipocrisia fosse alimento, assim como o trigo e outros artigos, não haveria fome sobre a terra. Porque é melhor essa hipocrisia. No carnaval, faz tudo o que você quiser. Na quarta-feira de cinzas aqui, hein? Que aí você vai levar os óleos, cinzas, chicotinho para se bater, quem mandou você fazer tudo errado. Confessar e coisa. Tem gente que vai, né? A oração então trabalha de duas formas, que ele aqui diz, em particular e coletivo, como foi mencionado, e a ligação entre os planos. Agora ele fala das ligações e a gente faz com as pessoas que eu mencionei na semana passada e que faz a oração pelo fulano que desencarnou. Vou rezar pelo meu tio que desencarnou. Aí você começa, isso, aquilo, vou pedir pelo meu tio que foi tão legal, meu tio. Eu estou pensando no meu tio e, portanto, meu pensamento e minhas palavras fazem conexão com meu tio. Só que eu estou dirigindo, eu estou na igreja e toco um sininho e eu me distraio e o meu tio fica escutando, começa a falhar o pensamento. Eles dão risada, ele fala assim, é gozar. Vocês começam a fazer a oração e não terminam. É gozar. Porque a frase fica solta. O tio já ficou de lado. Ele fala, vocês falam a frase pela metade e a gente fica aguardando, tentando adivinhar qual seria o resto. Então, aqui então, luz fraca e vacilante tem a ver com aquela atitude mental de quem está na igreja, que eu já mencionei. E as melhores orações, então, como devem ser. Então, na sequência do pensamento, e esse é um trecho do Vida nos Mundos Invisíveis, ele mesmo diz, a oração tem que ser curta. Por quê? Porque nós temos que fazer a ligação com a mente de forma poderosa, vibrante, atuante, como uma criança faz. Ela bota toda a força dela naquela frase.
Oh Deus, meu pai está brigando com a minha mãe, dava para o senhor ajudar a parar? Ele fala para ele parar, mas ele fala com tanta vontade, que o pai não brigue mais com a minha mamãe. Ele aciona tudo, não precisa mais do que isso, não precisou de bajulação, porque Deus não é antropomórfico, não é irado, não precisa disso. Então uma oração só fez um pedido forte sentimental. Sentimental. E outras funções, por exemplo, aí vocês diriam, mas a oração à Grande Mãe é longa. Ela é longa, mas ela é um testamento doutrinário. Vamos ver também este lado da questão. E muito bonita. Além de maravilhosa, ela é um poema e no sentido do trabalho, voltando, educando a gente a grandiosidade do trabalho da Grande Mãe, da legião, dos que socorrem, recolhendo e encaminhando. Como é que eu vou saber que esta humanidade até agora só colocou títulos na Grande Mãe? Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora que apareceu, desapareceu, Aparecida, né? Desata nós, navegantes, e por aí vai dúzias de bolinhas nesta árvore de Natal, tá certo? Enfeites. Quando na verdade o grandioso trabalho dela e das comandadas é naquilo tudo que está descrito na oração. Então tem uma função, é a função doutrinária, ensinar. Ensinar qual é o trabalho daquela legião. E aí em alguma frase a gente acaba se colocando, puxa, é mesmo, né? Orar por aqueles que estão temendo desviar no pecado. Estou com medo, vou fazer tal coisa e alguém, sabe, me ajuda a não errar. Puxa, nessa frase eu gostei mais, meu coração sentiu mais. É porque você tem mais afinidade com um trabalho desse jeito. Você pode sair do corpo e ajudar aquelas que estão precisando. Não faça isso, não está certo. Agora aqueles olhos que não podem ver são aqueles que estão errando, nem estão vendo que estão errando. Então vai até lá e ajuda, se você se sensibilizou com esta frase. Mas no final você acabou de fazer é um testamento doutrinário sobre aquela legião. A cada frase parece uma exclamação. E uma razão de ter ido para lá também. Se desviaram por isto ou por aquilo, não quero fazer a oração, não estamos aqui orando, não quero mencionar. Mas ali você aprende motivos de ter também baixado lá, nos prantos e rangeiros de dente, onde ela vai buscar, e as comandadas. E esse trabalho não ficará para sempre na mão dela, daqui a pouco outros espíritos femininos de coração, pode ser até um homem, veja, mas feminino, amoroso de coração, pode assumir esse trabalho e fazer, porque ela não é escrava desse trabalho para sempre. Ela tem que infusar em Deus como todos os demais, como nós todos. Então, os cargos continuarão, serão ocupados por outros e outros, as orações não baterão mais nela, haverá uma transferência. O nosso tema é oração hoje. Então estamos na oração a Jesus Cristo, fala e o Senhor que é diretor. É diretor, era na época que foi feita essa oração. Diretor planetário. Agora não é mais. Fui para outra. Só faltava, tem graça Jesus ficar preso nesse planeta, as nossos probleminhas e todo esse movimento. Claro que ele atua, está presente, mas está preso, dá licença. Preso a um cargo, ele sai, já cumpriu, agora é outro, João Evangelista sairá, será outro, e assim vai, porque a sequência é para todos nós, não é só eles brilham e nós ficamos aqui atrás, como certas religiões gostam de fazer crer. Isso pertence ao paganismo anterior e pertence mesmo a nós mães. Como é que você ensina a tua filhota na tabuada? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 5, 35. Não. Repete.
repete, repete e repete. Então, nos albores da humanidade, era necessário o repeteco. Mas agora, será que a humanidade não mudou nada em sua capacidade mental? A evolução nos leva a não precisar mais de repeteco. Entendeu? Então tinha uma razão de ser no começo que certas coisas fossem. No começo, lá na Índia heróica. Ou mais para cá. Agora, esse mesmo padre fala, Robert Hugh Benson. A gente faz preleções sobre 2000 anos atrás, 2000 anos atrás e não traz nada para cá. Não atualiza. Então ainda estamos atravessando a pé o deserto. Ainda não existe evolução técnica. Quer dizer que era pecado tal coisa, mas posso fazer tudo errado na internet. Porque não tinha internet, então não é pecado. Ridículo. Tem que haver o caminhar dos fatos e a adequação da tese no nosso comportamento. Não se fazer de besta, se excluir. Então, alegria e gratidão aqui ainda é o tema aqui de tudo que já mencionei, o pedido sincero, já mencionei tudo que está aqui de ritual e cerimônia. Não chega lá, não atinge, porque tudo que é cerimonial e gratificante, por exemplo, você pode fazer gostar das músicas. Tem gente que vai numa igreja porque gosta da música, ponto, não tem nada a ver com a igreja. Gosto do coral que cantam, gosto da construção bonita. Agora, não precisa ser lá, você pode comprar um CD ou você pode ir num teatro e assistir boa música. Então eles usam esses artifícios para justamente ir pegando as pessoas por vários lados, grudes, para chamar, para atrair. Mas isto é um formato de atração. Da mesma forma que outros, os padres que fazem a aeróbica de Jesus. Agora todos nós, levanta, aleluia. Aí o pessoal acha lindo, eu estive no meio. Berramos aleluia todos juntos. Podem ir, meus irmãos, vocês estão livres dos pecados. O quê? Ali no meio então, tarados, pedófilos, assassinos, adúlteros, roubando dinheiro pela internet. Podem ir, meus irmãos, que Jesus perdoou. E tem quem crê. Amanhã começa tudo de novo, porque hoje já saí. Muito bem. Aqui então ele deixa bem claro que essa adoração não é uma adoração verdadeira e que ela pode ser feita em termos de exaltação. Aqui ele deixa em outro capítulo também. Lembra que nós falamos que a oração é para orar, pedir, louvar ou agradecer? Se eu quero louvar, estou num momento de tanta gratidão, porque a melhor das qualidades que um filho de Deus pode apresentar é ser grato. Ser grato é um exercício que nos amplia demais em direção ao nosso irmão. Então, se ele vai em direção àquela pessoa que ajudou demais quando você estava não bem, em crise. Tudo bem, agora eu sarei? Não, tudo bem. Quem foi que te suportou quando você estava naquele jeito? Agora que você está bem, dá um abraço, fazer um carinho, é tudo de bom. Só lembro da pessoa quando eu estou ruim? Quando alguém me fez um carinho, ou quando alguém me fez uma atenção, ou nós mesmos quando nascemos. Quem de nós, se não tivesse alguém para trocar as fraldas, teria chegado até aqui? Não passava do terceiro dia. Então a gratidão se rebate, não honrarás pai e mãe, mas pela lição mínima, te deram sustentação. Pode ser o pai que for, paciência é teu pai, ver se você consegue achar um jeito de não criar caso, pelo menos com ele. Porque estamos numa humanidade que ainda tem muito karma.
esquisito unindo pais e filhos, mas procurando superar pelo menos, já é o famoso suportai-vos uns aos outros, não para chegar no amai-vos. Certo? Você está entendendo? Tá. Não estou entendendo muito porque está meio escuro. Tem alguma coisa a ver mesmo, né? A escuridão. Como faz falta, né? Mas a parte espiritual não tem nada a ver. É uma questão de hábito, né? Hábito. Está ligado com o mundo espiritual, não tem esse negócio dessa luz. Né? Que a parte espiritual não. Então. Porque lá atrapalhando lá naquele galpão do Garcia, foi alugado lá uma vez para aquele igreja evangélica. Então a briga, porque não tinha hora para fazer oração, começou uma briga danada. Olha, deixa eu só falar, já que você mencionou, aquele templo foi alugado para uma igreja evangélica, foi desalugado. Esse Macedo. Macedo. Foi desalugado e aí foi pintado para ser relocado. E foi descoberto um cantinho ali fechado com tijolos onde se fazia trabalhos espirituais de Umbanda. Tá bom. Só para a tua cultura geral. Veja bem onde vão parar e no que se estribam. Trabalho mediúnico na sequência. Por que algumas vezes a oração não é respondida? Existe isso? Já está entendido então que não existe isso? Pode não ter chegado em nós o que pedimos, mas que ela recebeu a resposta, recebeu. Nem que seja não. Está sendo estudado às vezes. Está sendo estudado, hoje não é o melhor momento. Nem que a resposta seja não, também não. A resposta foi não. Tudo bem, mas houve resposta, não fica sem filtrar, tá? E para os nossos propósitos, consideraremos que a oração alcançou a luz. Então ele quer explicar sobre o guia, que eu já mencionei, e o guia, quando a oração, ele considera, a oração chegou, veio até aqui, quem é que vai pegar ela na mão? O guia, e é que ele descreve o trabalho. A intenção dessas palestras não é ficar dando todos os detalhes, porque senão corta. Para que lerão os livros? Não preciso ler, eu vou lá, ela me conta, pego mastigado, beleza. Não. A ideia é juntar vários tópicos do mesmo tema para somar e fazer entender. A leitura. A leitura, inclusive, a linguagem, os fatos. Principalmente para quem está iniciando, fatos. Certo? Então, o guia não vai ter esse trabalho sozinho. Se ele percebe que o trabalho, o pedido, extrapolou a altura dele, então ele recorre a planos superiores, tá? Esta pessoa está pedindo por uma pessoa que não tem acesso à ficha, ou, enfim, não consigo resolver sozinho esta parada. Ok. Então, há uma sequência, é um correio que seguirá mais. E muito breve, deixa eu dizer rapidinho que isso tudo é muito breve. E aí também ele diz a respeito de uma criança pedindo, papai do céu, não deixa a minha mãe morrer. Aquelas que ainda acham que o papai está no céu, olha só. Deixa eu contar para vocês que vem há pouco tempo. Teve uma mulher que veio lá na monitoria e falou assim: estou tão contente de estar aqui, meu filho está aprendendo, mas eu nunca deixei de ensinar ele a gostar do papai do céu. O menino que estava com o carrinho brincando, montando o posto de gasolina ali, ele olhou para ela e falou assim: você ainda está nessa? O Marquinho, filho da Mari, você ainda está nessa? Deus é infinito e eterno. Deu uma lavada. Como que você fala papai do céu? Ele está em todos os lugares. E continuou com o carrinho. Ela virou as costas, veio aqui pro marido dela e falou: tomei. Levei uma na minha cabeça que deu gosto. E ele deixou o filho lá. Ela falou: mas a gente não vigia o que fala. De fato, a gente... estamos falando em oração. Vai e fica com Deus.
Vai com Como Deus, assim? fica com Deus. Tem não ficar com Deus? Vai? Se não falar, então não ficou. Fala, você quer fazer uma pergunta? Então fala. Deus te acompanhe. Deus te acompanhe. Ai, ridículo. É isso mesmo, olha só de onde veio Deus. E a gente fala, porque aprendeu do avô e o avô aprendeu do bisavô, e lá vem séculos de Deus te acompanha e Deus te cria no espírito. Virou uma tradição. Espirrou, Deus te cria. Ah, bom, se eu não tivesse espirrado, eu estava perdido. Deus te cria, Deus te ajuda. Você vê, não pronunciarás em vão, vai fácil, porque isto é de uma insanidade se a gente parar para pensar. E o Deus te abençoe. E ele não abençoa a cada filho dele como se fosse único. Agora, posso eu, mãe, desejar que as bênçãos de Deus nunca te faltem, meu filho, é o que eu desejo. Que através do seu comportamento, certo? Alguma coisa. Mas cada frase, para lá de medíocre. Oi? Deus é fiel. Deus é fiel. Isso tem na maioria dos carros católicos, tem esse dizer. Católico não, isso é evangélico. Deus é fiel. Os E católicos também você, pegaram. evangélico, é fiel ao que Deus te pede? E ele precisa ser fiel? Ele é. Já é uma ofensa, né? Colocar Mas é frase. colocar um adjetivo já me incomoda. Meu cachorro é que é fiel. Seu cachorro chama fiel, né? Fielzinho, fiel, fiel. Não sei, a torcida corintiana também diz que é fiel. Cachorros são fiéis a seus donos e por aí vai. Colocar um adjetivo desse é muito blasfêmia, não sei, ela tem é tão pouco blasfêmia, é de uma burrice, eu acho, sem par. Como diz aquela frase lá, a doença do corpo é ruim. A do espírito, que é ignorância, é pior, porque pior. você vai produzindo erro na sequência, tá lá a placa lá fora. Feroz. É feroz, e aí você fala, mas eu não fiz nada. Eu tenho medo desses erros que a gente não sabe o que está fazendo. Temos que o tempo todo ficar alerta. Bom, o paciente, então, daquela mãe que está para desencarnar, podia estar longe da sintonia com o seu espírito guia, porque ele está doente, ok. Mas há uma barreira que é construída pelo guia, porque eu estou vendo, eu finge, sou guia de fulano e o fulano está com uma dor medonha no hospital. Eu estou lá para fazer tudo o que posso pelo meu guardado, pelo meu tutorado. Eu construo uma barreira, tudo aquilo que ele merecer. Merecer é teu. Mereceu é teu. Eu não preciso estar no auge, olha, cadê meu espírito guia? Esqueci. Ai, eu não pensei nele. Não é assim. Há uma ligação mental, uma conexão total entre os filhos de Deus e seus tutorados, seus tutores e tutorados. Há uma conexão. Enquanto está tudo bem, você está escovando o dente, você sentou, fez alguma coisa, levantou, está pintando a parede, enquanto não aparece nada desarmonioso na sua sintonia, ele está sabendo que está tudo bem. Quando imediatamente você escuta um barulho, você fala que foi, ele fala que foi junto. Porque é imediato o contato. O que acontece? E ele passa a vigiar o que pode estar acontecendo. Certo? Não é necessário que nossos anjos guardiães se comportem como um papagaio de pirata. Fica sentado aqui, onde você olha, ele olha também. Não é assim que funciona. São espíritos que têm também o seu caminho, eles também têm que infusar em Deus, eles têm que estudar também, eles têm que crescer. E não existe crescer sem buscar a ajuda do alto, de planos altos, isso sim, alto que eu quero dizer agora, superiores, planos, irmãos nossos superiores. Todos nós temos que nos ligar aos que já estão na nossa frente e ajudar os que estão atrás. Tem que ser um fio. Estou sendo bem clara? Não existe evoluir sozinha. Não tem. Porque só evolui quem cumpre e ser útil aos seus irmãos. Então, viver uma vida de parasitismo, de egoísmo, atravessou a vida e não fez nada por ninguém,
passou a vida e não ganhou nada também, para rimar. A oração, aí, ela deve ser feita, devemos fazer sempre em voz alta ou... Olha, foi uma boa pergunta tua. Tem gente que precisa fazer em voz alta para auxiliar os espíritos que ali na sua casa estão. Então, a sua oração não é necessária em voz alta. Que isso? De jeito nenhum. Mas se você fizer em voz alta, você colabora que espíritos ali presentes façam com você. Ouvirão a oração. Ouvirão ou sairão correndo. Sairão dependendo Dependendo do espírito que lá está. Tá bom? Então, eu gostaria de terminar com um texto que é tirado do livro Que Fizeste do Batismo de Espírito. Esse livro foi escrito aos 17 anos. Oswaldo Polidoro era um jovem adolescente e já tinha entregue este livro perguntando à humanidade: o que vocês fizeram com o batismo de dons que Jesus entregou a 2000 aos 17 anos? Que foi que vocês fizeram? Era bem o jeitão dele. Com o batismo de dons que Jesus promulgou há 2000 anos atrás. Este livro não é para qualquer um ler. Profundo. Ele tinha 17 anos quando escreveu. Então, vou ler esse trecho. Ou fazer da prece uma ação maquinal, ou dela fazer uma medida exorcista, eis o que em geral se vê. Poucos entendem que ela seja um trabalho espiritual. Uma oração é um trabalho espiritual. Irradiando, captando fatores importantes capazes de transformar elementos cósmicos, que é o que a evidência descreve. Capacidades invisíveis e poderes superiores em sentinelas de nossas necessidades. O direito dos simples é como a pupila dos anjos, dos olhos dos anjos do Senhor. E a prece é como a lágrima pendente desses olhos, quando alguém se lembra de torná-los vítimas de suas mazelas. O homem que sabe orar é como a luz que brilha nas trevas, e é sempre uma atitude solene o orar. A dor nos ensina esse cântico, porque o espírito contrito busca por inspiração das necessidades, amparo, aconchego ou qualquer coisa que se nos afigura o seio de Deus, o regaço da paz. Nenhum matemático, nenhum homem beletrista jamais conseguiu cantar as belezas da prece. Nenhum filósofo imaginou sua sabedoria. Nenhum matemático lhe mediu o poder numérico e nenhum sarcástico lhe roubou o colorido, porque ela, a oração, é produto do momento, filha espontânea das calamidades que fazem vulgar, semente que germina solitária nas almas capazes de agradecer, elemento que brota humilde e sereno no peito dos que, sem orgulho ou ideias preconcebidas, sabem pedir com bondade e aceitar com reverência. Por hoje está encerrado. Isso aí está na página 9 ou não? Está na última. Mas é um trecho desse livro. Este livro não dá